Quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim o versículo 4 do Salmo 100. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvores. Este convite, entrai pelas portas ou por suas portas, são as portas da ação de graças, são as portas do louvor, são as portas da adoração, são as portas da rendição ao Senhor para bendizermos o seu nome. Porquê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E porque o Senhor é bom. E é bom e a sua misericórdia dura para sempre, não só ao domingo, mas sempre, de geração em geração. E além de a sua misericórdia durar para sempre, também dura para sempre a sua fidelidade. Este é o dia então de celebrarmos ao Senhor, porque também é o dia de entrarmos pelas portas da celebração. Vamos assim render graças ao Senhor, para que o Senhor possa, na verdade, descer com a sua Shekinah, que é aquela fumaça que enchia todo o templo com a presença do Senhor, possa também hoje essa mesma presença do Senhor encher este lugar em que vamos celebrar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, oro em nome de Jesus, pedindo, Senhor, a cobertura do Teu sangue, Senhor, para este culto de celebração, para que cada vida, Senhor, já presente e cada vida que ainda venha, Senhor, para a Tua casa, Senhor, possa chegar e estar com este propósito de entrarmos pelas Tuas portas com hinos de louvor e gratidão a Ti. Em nome de Jesus também, Senhor, eu Te peço uma bênção para aqueles, Senhor, que Tu vais usar e que os separaste para ministrar louvor e a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. O louvor está com a Elizabeth. A paz do Senhor. Amém. Nós damos graças a Deus por estar na casa do Senhor. Estamos alegres? Amém. Amém? Amém. Estamos aqui para louvar ao Senhor? Amém. Só agora? Sempre. Seja aqui, seja os nossos trabalhos, seja a nossa casa, seja onde estivermos, louvemos ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Vamos orar para que realmente o Senhor nos cubra com o seu precioso sangue, que nos limpe, que nos purifique esta manhã. Ó nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor. Podemos estar aqui esta manhã. Obrigada, Senhor, por o Teu grande ato de amor, Senhor, que Tu tiveste pelas nossas vidas, Senhor, quando entregaste o Teu único Filho, Jesus, naquela cruz, para derramar o Seu sangue, o Seu precioso sangue, e não só derramar o Seu precioso sangue, mas sofrer, Senhor, para cada um de nós, Senhor, que está aqui esta manhã, Senhor. Sofrer mesmo por aqueles que ainda andam perdidos, Senhor, neste mundo, Senhor. Ó, Senhor, realmente ensina-nos este grande amor, Senhor. Possamos aprender, Senhor, com este amor, Senhor, com este perdão, Senhor, que Tu tens para connosco, Senhor, pois foi graças, Senhor, a este precioso sangue que Tu derramaste naquela cruz, Senhor, que nós alcançamos a salvação, Senhor, que nós alcançamos, Senhor, o perdão na nossa vida, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que já tens feito por nós, Senhor, e por tudo aquilo que ainda vais fazer, Senhor, por cada um de nós, Senhor. Nós Te damos graças nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, sim, aleluia. Salmo 51 diz, 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É isto que nós precisamos. O nosso coração é enganoso, o coração, o sentimento, mas o Senhor, quando está, Ele não engana. Amém? Por isso que possamos realmente nos deixar de tudo aquilo que não interessa e deixar que o Espírito do Senhor encha a nossa vida, que tome posse da nossa vida, para que realmente possa ser Ele a fazer a sua vontade. Amém? Vamos começar a louvar ao Senhor. Cristo é o meu melhor amigo. Cristo é o meu companheiro. É Ele quem nos dá a vida, quem nos dá o amor, quem nos dá consolo.
Arrependa-se diante do Senhor. Não é, eu arrependi-me uma vez, já não preciso me arrepender mais. Não, arrependa-se todos os dias. Porque a nossa carne é fraca e precisamos realmente nos prostrar aos pés do Senhor todos os dias, de maneira a que Ele nos possa renovar, purificar e fazer de nós melhores para Ele. Amém? Cristo é o meu melhor amigo, Cristo é o meu companheiro, Cristo é quem me dá a vida, quem me dá amor, quem me dá consolo. Cristo é o meu melhor amigo, Cristo é o meu companheiro, Cristo é quem me dá a vida, quem me dá amor, quem me dá consolo. Eu sou um pecador que vem arrependido pedir-te perdão, que vem arrependido pedir-te perdão, que vem arrependido diante do Senhor. Eu quero ser humilde diante de Cristo com um coração puro, diante de Cristo com um coração puro, diante de Cristo adorando ao Senhor. Rios de água viva correm por todo o meu ser. Sinto uma alegria quando a Ele eu oro, quando a Ele eu canto. Rios de água viva correm por todo o meu ser. Sinto uma alegria quando a Ele eu oro, quando a Ele eu canto. Eu sou um pecador que vem arrependido pedir-te perdão, que vem arrependido pedir-te perdão, que vem arrependido diante do Senhor. Eu quero ser humilde diante de Cristo com um coração puro, diante de Cristo com um coração puro, diante de Cristo adorando ao Senhor. Ó igreja, ora ao Senhor. Não tenha vergonha de levantar a sua voz em oração. Ora ao Senhor. Diga obrigado, Senhor. Prostre-se diante do Senhor esta manhã. Não tenha vergonha de levantar a sua voz. Nós estamos aqui para agradar o meu irmão ao lado. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor, pois Ele é merecedor de toda a honra e de todo o louvor. Ora ao Senhor esta manhã. Diga ao Senhor, Senhor, obrigada, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, diante dos teus pés, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Cria realmente em mim um coração puro, Senhor, um espírito inabalável, Senhor. Pois é isto que nós precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor, realmente nos rendermos a Ti verdadeiramente, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, de tudo que elas, muitas vezes, Senhor, quando nós não olhamos para Ti, Senhor, Tu és o rio de água viva, Senhor, e realmente quando estamos aqui a dizer, Senhor, realmente acabamos de cantar, Senhor, e dizemos, quando eu oro, Senhor, a Ti, quando eu canto a Ti, Senhor, eu sinto uma alegria na minha vida, Senhor. Eu sinto uma alegria no meu coração, Senhor. Por isso, igreja, ora ao Senhor quando se sente triste. Ora ao Senhor quando realmente está necessitado. O Senhor está pronto para escutar a sua oração. O Senhor está pronto para escutar a sua oração.
Quando nós oramos realmente com o nosso coração, o Senhor nos escuta. Mas temos que orar verdadeiramente a Ele. Sermos humildes perante o Senhor. E dispor-nos perante o Senhor. Pois Ele escuta a nossa oração. Mesmo quando nós estamos de costas voltadas, Ele tem a sua mão estendida para nós. Quando nós caímos, Ele levanta-nos. Ele é a nossa força. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Porque Ele vive. E porque Ele vive e está vivo, que nosso Deus não é um Deus morto, nós temos a esperança. Podemos crer no amanhã. Durante a noite há o choro, mas pela manhã vem a alegria. Amém? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, comigo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. O que é que você acabou de dizer? E eu acabei de dizer, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. O temor, o medo, não deve existir na nossa vida. Não estou a falar de medo das aranhas, dos bichinhos. Estou a falar de temer os problemas, de temer algo que aparece na nossa vida e que não estávamos à espera. Não temamos, confiemos no Senhor, porque a nossa vida está nas suas mãos. Amém? Filipenses 4:6. Diz mesmo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica,
com ações de graças. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Agradecei ao Senhor em oração. Amém? Amém. Graças. Cante com todo o seu coração e leve este louvor ao Senhor como uma oração. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Santo, santo és tu, Senhor. Graças, Senhor, te damos. Graças te damos, Senhor. Oh, Senhor, obrigada, Senhor. Oh, Senhor. Graças, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Jesus. Graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Jesus. Graças. Seja grato. Todo o seu coração, em todas as circunstâncias da sua vida. Mesmo aquelas que, quando o rosto está caído, nem conseguimos olhar para cima. Seja grato ao Senhor. Graças, Senhor. Porque nós temos um Deus grandioso, um Deus poderoso. Foi Ele que criou os céus e a terra. Por muitos deuses que se tentem criar, ninguém se iguala a Ele. Ninguém se iguala a Ele por aquilo que Ele fez. Por muito que o mundo crie falsos deuses. 1 Crônicas 29, de 11 a 13 diz: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Amém? Grandioso és Tu. Mais uma vez com o coração. Porque nós sempre que louvamos ao Senhor nunca pode ser de boca. Se for de boca, as palavras são vãs. Mas quando é de coração, o Senhor aceita-as com um cheiro agradável. Amém? Oh
Grande é o nosso Deus. Aleluia. Amém. Passa a palavra ao nosso pastor. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus, aquele que, pela sua imensa misericórdia, deu a sua vida, como cantamos no corinho, derramou a vida eterna. E a vida eterna é para mim e é para vocês. Vamos uma vez mais, meus queridos amados irmãos, celebrar este memorial da ceia para demonstrar também a nossa gratidão aos senhores. Como sempre fazemos, recorremos à carta que Paulo escreveu à Igreja de Coríntios. Gostaria, talvez não tenha oportunidade de ler a palavra que Paulo escreveu à Igreja pelo momento que a Igreja estava a viver. Hoje vamos apenas focar-nos naquela ordenança que Jesus Cristo fez naquela ceia. Jesus andou com os seus discípulos 3 anos e 6 meses. E creio, do meu coração, do fundo do meu coração, que esta ceia ou esta festa, ele celebrou com os seus discípulos durante aqueles 3 anos. Mas esta última era especial. Era a última vez que Jesus estava com os seus discípulos. E por isso ficou registado aquela declaração tão maravilhosa de Jesus para os seus discípulos. Desejei muito estar convosco. Desejei muito comer esta Páscoa convosco. Desejei muito comer esta ceia convosco. Era igual às outras ceias, mas era a última vez que Jesus estava a comer com os seus discípulos. E por isso também leva-nos a focar-nos nestes símbolos que Jesus, naquela última ceia, separou o pão e o vinho, ou o pão e o cálice. E por isso nós sempre também, porque não diz ele, que a nossa fé também está à mesa. Porque da mesma forma que a água do batismo declara ou confessa exteriormente uma experiência interior de salvação através do sangue de Jesus, cada vez que nós observamos
De facto, estes símbolos da mesa do Senhor, podemos dizer que é uma ocasião também para confessarmos com uma fé viva nesta ordenança que o crente salva em Jesus, que pode confessar perante não só os homens, uns com os outros, mas perante o céu, que nós apenas não queremos, mas também não nos esquecemos. E por isso, quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, nós vamos fazer em memória do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, peço-te uma bênção especial, Senhor, para este pão que vamos partir, Senhor. Vamos distribuir, Senhor, trazendo sempre à memória o que, na verdade, tu ensinaste, não só aos teus discípulos, mas a nós outros, que chegou o teu ensino, o que representa o teu corpo. Profeticamente, o teu profeta, na antiguidade, profetizou em relação a ti, que levaste sobre o teu corpo a nossa velha natureza, a nossa natureza pecaminosa. Levaste, Senhor, muitas vezes a nossa frieza, a nossa indiferença, a nossa falta de amor, a nossa apatia. Levaste também, Senhor, as nossas dores, e às vezes queixamos mais das nossas dores e das nossas enfermidades e até das nossas aflições do que da nossa velha natureza. Porém, tu levaste sobre ti, Senhor. E é com essa atitude de gratidão, em nome de Jesus, que estamos aqui uma vez mais para cumprir aquela ordenança que deixastes. Fazer em tua memória, comer este pão em tua memória. Com gratidão, porque tu levaste sobre ti a nossa iniquidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir ao Daniel e ao Alfredo para distribuir os símbolos. Foi naquela noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou um pão e disse, depois de ter dado graças, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu vou pedir ao Emanuel para também agradecer ao Senhor pelo cálice que vamos distribuir. Em Deus Pai Celestial, estamos infinitamente gratos pela grande salvação que nos deste, Senhor. Obrigado por teres enviado o teu Filho amado, Senhor, para ser por nós no Calvário. Onde o seu corpo foi moído e massacrado, em meu lugar, onde a criação foi convertida por remissão dos meus pecados. Que era apresentado neste mundo, que está neste universo. Tu deixaste instituído para que o fizéssemos em tua memória, que tu vens, Senhor. E te estamos esperando de braços abertos, Pai Santo. Necessitamos de ti a cada instante, Senhor. Porque a cada instante te possamos, a cada instante dizemos as barbaridades que nos eram a nossa boca, perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa a nossa hipocrisia, Senhor, que é tão grande, Senhor. E que realmente possamos tomar estes símbolos dignamente e não indignamente.
não para a nossa condenação, mas para a nossa bênção. Realmente o sangue seja derramado sobre cada um de nós, nos limpe, nos purifique e nos faça vivificar, Senhor. Porque o teu sangue é vida, Senhor. É vida com abundância. Obrigado, Senhor, por nos teres deixado instituídas de ceia. Graças. Amém. Amém. Semelhante modo, isto é, da mesma forma, depois de ter dado graças e de ter ceado, o Senhor Jesus também tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque continua a carta dirigida à igreja esta manhã, esmoris. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É assim, pela fé, que sempre que celebramos este memorial, estamos efetivamente a trazer à nossa memória aquele convívio, aquela festa sem igual que Jesus teve com os seus discípulos, naquela ceia em que ficou registado este memorial. E ao mesmo tempo também lembramos sempre aquela palavra que Jesus sempre deixou e disse: eu vou, mas vou voltar. E quando eu voltar, vou levar-vos para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês também estarão. É assim que nós trazemos à nossa memória sempre que celebramos este memorial da ceia. Vou convidar a igreja a ficar de pé. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. E antes de lermos o texto da Palavra de Deus, vamos ler a Palavra de Deus. Isto é, vamos todos juntos citar o versículo deste ano, que é o Salmo 28, versículo 7, creio, se me falhar a memória. Vamos ler juntos e depois convidava um irmão ou uma irmã para juntos lermos em Apocalipse, no capítulo 2, e do versículo 1 até ao versículo 7. Vamos primeiro juntos proclamar, citar o versículo do ano de 2025. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Com o meu cântico lhe darei graças. E para continuarmos a dar graças ao Senhor, para ponderarmos, refletirmos o que o Senhor disse à igreja de Éfeso, na carta que João recebeu do Senhor para escrever à igreja, não só da igreja de Éfeso, mas à igreja da atualidade e, por que não dizer, à igreja de Esmoris. É forte. Mas não sei porque é que disse isto, irmãos. Mas também sou sincero. Não vos peço perdão, porque creio que esta é a intenção do Senhor. Amém. Por isso, esta palavra está aqui. Amém? Amém. Então, um irmão, uma irmã, por favor, leia do versículo 1 até ao versículo 7,
do capítulo 2 do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras de Nicolaitas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei esse alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Uma nota de rodapé para esta carta. O Senhor, de facto, faz um elogio a esta igreja. Rejeita o mal, preserva e é paciente. Faz uma exortação, para não dizer uma crítica. O amor por Cristo não é mais fervoroso. Dá alguma instrução a esta igreja, ou dá instruções a esta igreja. Pratica as primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Volta ao lugar da bênção. É sempre bom voltarmos ao lugar da bênção. Dito de uma forma mais compreensível, vai à fonte. Não volta, vai à fonte. E faz uma promessa. E a promessa é a árvore da vida. Para dizer a vida eterna. Podem sentar, meus queridos e amados irmãos. Há também uma palavra que sempre, muitas vezes, diga-se de passagem, repetimos muitas vezes à igreja. E era bom que a igreja também repetisse vezes sem conta. Porque é uma palavra que vale a pena nós interiorizarmos e memorizarmos. E por isso eu convido-os todos, mesmo sentados, a lermos juntos esta palavra, que é o versículo 2 de Romanos 12. É muito conhecido. Vamos ler juntos, por causa das diferenças de traduções. Vamos ler o que está aqui na parede, juntos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para termos atenção a esta carta de Apocalipse à igreja de Éfeso, é necessário então nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Não ficarmos sempre no marcapasso, não é? Creio que aqueles que fizeram a tropa, eu não fiz a tropa toda, mas fiz o principal da tropa, ainda fiz mais alguma coisa para a frente, mas nas instruções, ou na instrução, no período de instrução da tropa, nós sabíamos muito bem o que é que significava marcar passo, não é? E às vezes tínhamos que ficar a coar, marcar passo, a coar 5 e 10 minutos, sempre a coar, não é? O que está a marcar passo não sai do sítio. E por isso a igreja do Senhor em Éfeso foi acompanhada não só por Paulo, não só por João, não só por Tito, mas também por Timóteo e muitos servos do Senhor que ficaram no anonimato do registro da palavra de Deus. E esta igreja tinha experimentado um poderoso avivamento, porém, com o passar do tempo e também com a morte dos servos do Senhor, ela foi perdendo o seu primeiro amor. Embora ficassem muitas vezes as exortações dos servos do Senhor, para se manter firmes, perseverarem na oração, na fé. Foi o que aconteceu no tempo, lá no Antigo Testamento. Não chegavam os profetas para fazerem, de facto, chegar a palavra do Senhor ao povo, ouvidos de mercador, não é? Por isso, meus queridos e amados irmãos, a caminhada de fé pode passar por várias fases. O problema é quando nós atingimos alguns desses patamares da fé,
e até podem ser elevados, e ficamos acolá, estagnados, a marcar passo. E para sair dessa situação, o que é necessário é quem fica ali, nesse ponto de estagnação, é necessário experimentar um tempo de renovação espiritual. Isto aconteceu em todos os tempos. E se nós quisermos viver este avivamento, e nós falamos muito no avivamento, avivamento ou reavivamento é reavivar algo que já esteve vivo e agora está a perder o brilho, está a perder a vida. É necessário reavivar, é necessário trazer muitas vezes à memória, lembrar o tempo de voltarmos então ao primeiro amor. Por isso eu quero partilhar convosco alguns aspectos que vale a pena nós mergulharmos neles e meditarmos neles. Por exemplo, renovar a fé. É necessário renovar a nossa fé. E a fé porquê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver fé, eu sou incapaz de continuar a minha carreira sem saber o que me espera do outro lado, não é? Então este é o tempo, é agora, é a hora, e é hoje, é agora, hoje. Não deixar para mais logo, eu agora não quero perder meu tempo, eu amanhã vou me debruçar sobre a palavra, sobre a fé, amanhã. Chega amanhã, esqueceu. Portanto é hoje, agora, renovar a nossa fé em Jesus Cristo. E a nossa fé precisa de ser renovada continuamente. É ao domingo, é à segunda-feira, é à terça-feira, sempre. Sempre. Porque a fé em Jesus precisa de ser firme e inabalável. Firme. Quem anda na tropa também aprendeu muitas vezes esta palavra firme, não é? É verdade ou mentira? Quem anda na tropa? Manter firme. O crente em Jesus Cristo tem que ser firme na sua fé. Não duvidar, não vacilar, ainda que os tempos e os ventos sejam contrários. A propósito, sem fugir do tema, creio no meu coração que amanhã vai ser cumprida mais uma profecia escrita na palavra de Deus. Fique por aqui, esteja atento. É necessário então o quê? Para isso, até para isso, renovar sempre a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e permanecer. Olha, está assim escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, que diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu sou destes que creem. Nos nossos dias, muitos cristãos, muitos cristãos, digo desta forma, vivem uma rotina religiosa, uma religião. Preferem muitas vezes ficar na sua zona de conforto do que pagar o preço. Jesus pagou o preço, não olhou para trás, não questionou, espera aí, eu vou morrer por quem? Não, Jesus morreu por toda a humanidade. Não foi só pelos judeus, como alguns pensam. Não foi só pelos gentios, foi por todos, morreu por toda a humanidade. É o que diz João 3,16. É bom trazer então à nossa memória os momentos que pela fé gozamos na presença do Senhor. E digo desta forma, apaixonados por Jesus. Como é que eu me posso apaixonar por Jesus? Olha, o Salmo 100 demonstra como é que eu me posso apaixonar por Jesus. A entrar pelas suas portas, pela oração, pela santidade. Hoje eu pergunto, como é que está a nossa mente e como é que está a nossa fé? Como é que está? Se tivéssemos que fazer um teste, hoje é muito fácil comprar testes na farmácia para fazer testes a tudo, não é? E se tivéssemos também que medir, através de um desses testes, como é que está a nossa mente, como é que está o nosso coração, como é que está a nossa fé? Então é bom trazer à nossa memória os cultos de louvor, a adoração, a ação de graças, estudos da palavra, porque é assim que nós ficamos firmes, seguros. Sim, está na hora, igreja. Está na hora, igreja dos Moris, de nós renovarmos a nossa fé. Outra renovação que é necessário para a nossa caminhada de fé é o amor
o amor ágape, aquele amor que não espera uma gratidão ou uma palavra em troca. Não, é aquele amor que tudo dá, que tudo sofre, tudo suporta. Hoje é tempo de renovar esse primeiro amor por Jesus, porque a palavra do Senhor diz claramente neste texto que nós lemos do Apocalipse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Nós cantamos muitas vezes: eu me rendo, Senhor, eu me rendo, eu me arrependo. Cantamos isso muitas vezes, dizemos com a nossa própria boca, meus queridos e amados irmãos, mas a nossa vida continua no rame-rame de sempre, do costumeiro. Vimos à igreja quando nos apetece ou quando nos apetece, vimos à igreja quando podemos ou quando não podemos. Eu estou convosco, meus irmãos. Eu estou no mesmo barco. E Jesus está neste barco. E nós somos aqueles homens lá no templo que está registrado na Bíblia, que muitas vezes neste barco sabemos que a água está a entrar para o barco e esforçamos com as nossas forças. E Jesus está presente. Esquecemos que Ele está presente. Então é necessário nós tomarmos nota, bem nota desta palavra. Voltar à fonte. É bom recordar o dia em que nós aceitamos pela fé Jesus. Oh, que dia quando nós aceitamos Jesus. Aquela alegria, não é? Aquela alegria, parece que estava de facto a sair por todos os orifícios do nosso corpo, não é? E hoje é tempo de renovar o amor do Senhor. Renovar o amor do Senhor e pelo próximo. Porque o grande mandamento do Senhor é este: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós vamos ao espelho e olhamos para nós: eu estou hoje bem arranjadinho, estou bonito, estou aprumado, eu gosto de mim, gosto da minha aparência, gosto de mim. Um beijinho para mim. Desculpem usar assim essa expressão. Mas é assim que nós devemos fazer com os nossos irmãos. A começar na nossa casa, meus irmãos. Não vamos esquecer, a começar na nossa casa, porque os nossos queridos também são os nossos próximos. Mas são o nosso vizinho. E às vezes amamos mais o vizinho do que os nossos próprios. A nossa própria casa. Sim, a Igreja do Senhor deve tomar atenção a esta exortação. Não sou eu que estou a falar, meus amados. É a palavra do Senhor. Porque João capítulo 21, versículo 15 e 17 diz isso. Ajuda-nos. Quem ama move-se em direção às pessoas, toca nelas, testemunha, cuida com amor, cura as feridas. Na verdade, quem ama alimenta espiritualmente. E o Senhor ensinou-nos naquela passagem do bom samaritano. Aqueles homens da religião todos passaram ao lado. Só aquele que era odiado pelo povo naquela altura, que eram separados, foi esse que parou, tratou das feridas, entregou na estalagem, pagou, para que nada faltasse. Que prova de amor tão grande. Portanto, igreja, agora é a hora de voltar então ao primeiro amor, praticar o amor ágape, que é o amor de Jesus. Não é um amor qualquer, não se compra, pratica-se. Outra renovação que é necessária nós temos em conta é uma palavra que não é muito comum dizermos, mas ela está na Bíblia: paixão. Paixão. E paixão significa um sentimento intenso. Hoje também é tempo de renovarmos esta nossa paixão por Jesus, pela evangelização daqueles que ainda estão perdidos, paixão pelas almas perdidas. Porque devemos renovar a nossa paixão por Jesus. Muitas vezes temos mais depressa paixão pelas coisas da terra, algumas até nos custam dinheiro. Mas fica cá tudo, meus queridos. Tudo fica cá, meus queridos. Mas as almas perdidas vão caminhando para o túmulo sem esperança da salvação.
Quem há que se levante para pregar a essas almas perdidas? Pastor, mas eu não tenho jeito, pastor. Se não tem jeito, ore para que o Senhor envie ceifeiros, porque a ceifa está branca, está madura, para ser ceifado. Como nos disse profeticamente, eu creio no meu coração, amanhã vai ser cumprida mais uma profecia. Aliás, têm sido muitas profecias dos últimos dias que estão a ser cumpridas. Não digo que todos tenhamos que ir, de facto, para a rua testemunhar, mas a nossa vida deve falar mais alto que as nossas palavras. A nossa grande paixão deve ser esta. É prioritário. Ganhar almas para Jesus. Porque este é o tempo de renovar a nossa paixão pelas almas perdidas. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, vamos ler juntos este versículo, é uma ordenança de Jesus. Não é uma palavra que ficou escrita para ser esquecida. É uma ordenança de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos ler juntos este versículo, se possível. Juntos? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Senhor, ok, tudo bem, mas esta palavra é só para os missionários. É só para aqueles que vão para os institutos bíblicos, para ser preparados para as missões. É só para os pastores que têm essa obrigação de pregar as almas perdidas. É só para os diáconos que têm a obrigação de pregar as almas perdidas. É só para quem tem dom de pregar a palavra de Deus. Não, meus amados, o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, preguei o Evangelho a toda a criatura. E digo-vos, eu posso não ter de facto jeito para falar da palavra de Deus, não posso ter aquele carisma de falar, não é? Posso não ter palavras, que há pessoas que são mais pesadas em palavras, não é? Mas eu posso ser muito útil na obra do Senhor. Como Senhor do Senhor, eu só tenho que dizer: Senhor, olha, eu não sei, mas eu aprendi na tua palavra, Senhor, que eu sou apenas um vaso nas tuas mãos. Tu és o oleiro. Então usa este vaso como tu quiseres. Vocês vão ver que vão ser usados e ousados. Moisés tinha esse problema. Ele confessou que não tinha palavras. E o Senhor levantou aquele homem para libertar aquele povo da terra de Gósen. Portanto, se você quer, diga amém nesta palavra. Louvado seja o Senhor. O que é que nós devemos fazer? O que devemos fazer é: ó Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Com licença, irmãos. Apesar do relógio estar a avançar, mas quero deixar a palavra que o Senhor deixou. Outra renovação, que é a renovação da nossa esperança, porque Jesus é a nossa esperança, e o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança e pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as suas riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Sabem porquê? Porque a segunda vinda de Jesus Cristo é a nossa maior esperança, e muito em breve nós vamos de facto gozar desta realidade de cumprimento da volta de Jesus. Então diz assim no versículo 30 de Mateus 24: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se hão de lamentar, e verão o Filho de Deus vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esta é a nossa convicção, esta é a nossa esperança. Crê nisso, meu amado irmão. Então precisamos também renovar o que? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso Consolador, aquele que Jesus disse ao Pai: quando eu for, vocês não vão ficar órfãos, que eu vou rogar ao Pai para que envie um outro Consolador para estar convosco para todo sempre. O Senhor tem-nos chamado para um tempo de renovação no poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Digo assim desta forma: El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso,
El significa o Deus Todo-Poderoso, Shaddai, Todo-Poderoso. Tem derramado do seu Espírito sobre o seu povo ao longo dos anos. E há uma profecia que ainda está em cumprimento, que ela foi dita a Joel. Começou no Pentecostes a ser derramado o Espírito Santo e ainda hoje, nos nossos dias, é possível nós vivermos este tempo, um tempo que não há palavras humanas para exprimir. Deus sim está derramado o seu Espírito. O que é que tem que acontecer para que eu sinta este derramamento do Espírito? É abrir o meu coração e dizer: Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Ele dá-nos a unção do Espírito Santo. Não há missão bem-sucedida sem a unção à qual nos foi confiada. Eu posso realmente ter todos os estudos, posso ter todos a preparação, mas se não tiver a unção do Espírito Santo, não vou a lado nenhum. Está escrito na palavra, em 1 Coríntios capítulo 19, versículo 20: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. A renovação, meus queridos, espiritual, produz frutos na nossa vida em Jesus Cristo. Jesus ensinou que quem não der frutos será lançado que diz em João capítulo 15, versículo 4 e 6, será lançado fora com uma vara e secará, e o escolhem e lançam no fogo e ardem. A nossa renovação espiritual então é estar em Jesus Cristo. Estar em Jesus Cristo. Os frutos surgem nas árvores naturalmente, sem esforço. Todavia, esse fruto será de acordo, de facto, com o tratamento adequado que lhe dermos à árvore. E nós, meus queridos, na Bíblia, na Palavra de Deus, nós somos como árvores no jardim do Senhor. E as árvores são compostas desta forma: raiz, tronco, folhas, flores e frutos. O que significa a raiz? A raiz representa a Palavra de Deus, onde nós permanecemos sustentados. O tronco da árvore, o que é que significa? São as nossas convicções, as nossas certezas, naquilo que eu creio e acredito. Ou seja, é a nossa fé. As flores e as folhas são a nossa aparência externa, a nossa fragrância, o nosso testemunho. Não é? Percebem, irmãos, o que eu quero dizer? Os frutos são as nossas obras para Deus. São os frutos. A raiz e o tronco devem ser estáveis. As folhas, as flores e os frutos estão em constante renovação. É ou não é verdade? Mas o tronco e a raiz mantêm-se. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, nós as varas. E as varas velhas não dão uvas, não dão fruto. Por isso a videira tem que ser podada. Os cachos vão surgir nas novas varas, na parte mais nova da planta. Isto todos nós compreendemos, porque está assim escrito na palavra. Então significa, meus queridos, que nós precisamos de crescer. O crente em Jesus Cristo não deve estagnar. Tem que crescer. Alguém disse, no dia em que a árvore deixa de crescer, começa a morrer. É um facto, é uma realidade. Experimentem, se tiverem um bocadinho de terra na vossa casa, experimentem, se não tratarem daquela árvore, ela acaba por morrer. Precisamos de crescer um pouco, todos os dias. Isso acontece com a nossa renovação espiritual, meus amigos. Se nós queremos viver um poderoso avivamento, se a Igreja dos Esmoriz quer viver um poderoso avivamento, tem que então se preparar o nosso coração e não nos conformarmos com este mundo, com esta situação. Eu não me vou conformar com esta mornidade, com esta frieza espiritual. Sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. E para nós experimentarmos qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, temos que então cedermos muitas vezes, sempre, não é muitas vezes, é sempre, ao nosso ego, à nossa carne. E esta é uma recomendação que deixo esta manhã para a Igreja Fiel do Senhor em Esmoriz.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à Igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Portanto, renovação espiritual é eu poder dizer ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E lembrarmos-nos de que o homem interior tem que se renovar cada dia. Vamos ficar de pé e cantar aquele corinho. Eu peço desculpa, ontem não enviei este corinho, mas creio que os nossos jovens vão lá, de repente, renova-me, Senhor. Creio que os nossos jovens apanharão a nota. Renova-me, Senhor. Vamos cantar este corinho em atitude de oração e depois eu vou pedir um irmão ou uma irmã que sinta no seu coração, não espere pelo outro, pelo irmão, ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Ore ao Senhor. Nós louvamos e exaltamos o teu nome. Realmente, Pai, há uma necessidade em cada um de nós de voltarmos, Senhor, ao primeiro lugar, de voltarmos, Senhor amado, Pai querido, a desfrutar, Senhor, ó Senhor, do dom do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus dos céus e da terra, tu que nos criaste à tua imagem e semelhança, tu que nos tiraste do lamaçal do pecado, para que hoje pudéssemos estar aqui diante de ti, gratos a ti, Senhor, por tua grande salvação. Ajuda-nos a sermos instrumentos usados pelo Senhor, para que eles conheçam Jesus como Salvador. Ó Deus, por amor do teu nome, Senhor, dá, Senhor, à tua igreja, Senhor, este dom, Senhor amado, ó Deus, de testificar do teu nome, Senhor. Porque a fé sem obras é morta, Senhor.
Precisamos, Senhor. A fé precisa ser acompanhada pelas obras, Senhor. Ó Deus, por amor de Deus. Que o teu coração, Senhor, esteja no nosso coração. O teu querer seja o nosso querer, para que assim tu possas realizar uma obra grandiosa neste lugar, Senhor. Ó Pai querido, não nos dês ouvidos que não possam ouvir, mas que os nossos ouvidos ouçam o que o teu Espírito está falando à igreja. Em nome de Jesus. Pai amado, quero entregar as vidas, Senhor, que completaram mais uma primavera de vida, Senhor. A nossa irmã Emília, Senhor, que completou a passada semana. Também a Anabela. O Gabriel, que é o neto do Pídio, Senhor. Estas vidas, Senhor, que tu os abraces, Senhor. Os guardes, os protejas, Senhor. Senhor, e renova as suas fés, Senhor. Senhor, que a Anabela e o Gabriel, Senhor, possam, na verdade, Senhor, lembrarem-se da palavra que foi semeada nos seus corações. Gratidão-te, Senhor, pela vida também da tua serva, da tua filhinha Emília, Senhor, que a tens mantido, Senhor, fiel, Senhor. Por isso, Senhor, aprenda do céu, Senhor, para as suas vidas, tu já derramaste sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Um abraço a todos.